Na pergunta anterior, aprendemos que o Senhor, por meio da obra da providência, preserva, sustenta e governa tudo o que acontece no mundo e o faz para a glória dele. Caso você ainda não tenha assistido o comentário da pergunta número 11, vá até a descrição deste vídeo, acesse o link que estará ali disponível e depois volte para que você dê continuidade no seu estudo do Breve Catecismo de Westminster. Na pergunta de hoje, a pergunta número 12, os teólogos de Westminster fazem o seguinte questionamento: que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Há um equívoco no evangelicalismo brasileiro quanto à forma como Deus se relaciona com o homem. Em alguns cenários, a distinção entre criatura e criador é praticamente ignorada, pois há quem acredite ser possível até determinar a Deus que faça algo. Isso é tão terrível que, em sua pior versão, o ser humano é visto como alguém que é o único responsável por sua vida e eternidade, tornando Deus, na melhor das hipóteses, um mero carimbador dos desejos e dos anseios pessoais e das resoluções que o próprio ser humano toma. Porém, a Escritura apresenta o Senhor, não o homem, como todo-poderoso. E como vimos na pergunta anterior, é Ele quem governa o mundo para a sua própria glória. E é esse Deus, descrito na Escritura como todo-poderoso, que se compadeceu do ser humano. Um Deus que não podia ser comparado a nada e nem a ninguém, que graciosamente resolveu se relacionar com o ser humano por meio de um pacto ou de uma aliança, que é um acordo entre duas ou mais partes, baseados principalmente numa promessa. O casamento é um exemplo de pacto, já que duas pessoas se unem diante de testemunhas, fazendo juramentos de cumprirem com a sua responsabilidade e de que permanecerão unidos até que a morte os separe, sendo a aliança um selo deste pacto matrimonial. Um outro exemplo de pacto que nós temos em nossas relações são os acordos comerciais, porque eles também são feitos mediante um pacto em que há duas partes envolvidas, há uma condição de pagamento estabelecida para que o acordo seja efetivado e há punição, seja da não entrega do bem ou da restituição em caso de não quitação da dívida que ali foi estabelecida. Existe, porém, uma grande diferença entre as alianças feitas entre os seres humanos e aquela que é estabelecida por Deus. E esse é o problema dessas dito igrejas que foram citadas anteriormente, já que essa distinção criador-criatura é ignorada. No caso dos pactos e acordos que são feitos entre homens, as duas partes envolvidas ali são imagem e semelhança de Deus e estão essencialmente na mesma posição. Mas em relação a Deus, há uma diferença antológica entre ambos, que não pode ser ignorada sem prejuízos. Robertson, no seu livro O Cristo dos Pactos, ele diz que o pacto estabelecido por Deus é um acordo ou um pacto de sangue soberanamente administrado, em que, por meio deste pacto, o Senhor, como o soberano do universo, ele estabelece as regras que devem nortear o relacionamento entre eles. Isso evidencia que essa aliança não é um acordo entre parceiros iguais, não é um acordo entre seres no mesmo nível. Na verdade, como o Senhor da história, ele é quem dita as regras desse relacionamento que ele próprio resolveu ter com a humanidade. E veja que o Robertson é tão claro que ele diz que este acordo, este pacto entre homem e Deus, essa aliança que Deus faz com o ser humano, ela é uma aliança de sangue, deixando claro que possui um caráter absoluto e que só pode ser dissolvido por meio do derramamento de sangue. E este pacto, nos lembra o reverendo Paulo Anglada, é uma aliança que Deus faz com o homem. Portanto, sendo Deus infinitamente superior e absolutamente soberano, esse pacto ele é unilateral e ele é legítimo porque Deus determinou que assim o fora.
Como criador e mantenedor do universo, Deus tem o direito de impor a sua vontade ao homem e a tudo aquilo que ele criou. Desta forma, a teologia do pacto reconhece a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, a condescendência dele em relação às criaturas, já que não havia nenhuma necessidade por parte dele, e ainda assim ele graciosamente quis se relacionar com o ser humano. O pactualismo, ou a doutrina dos pactos, é a marca distintiva da teologia reformada e não é adotada em outros círculos cristãos. Um dos argumentos usados por aqueles que não o adotam é que a palavra pacto, do hebraico berit, não está presente no texto de Gênesis 2, 16 e 17, onde o primeiro pacto estabelecido com o homem está registrado, só aparecendo pela primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 9, quando é dito que Deus estabeleceu uma aliança, ou um berit, com Noé e a descendência dele. Essa objeção não é legítima, já que a palavra Trindade não aparece uma única vez na Bíblia, e ainda assim nós confessamos a nossa crença nesta doutrina, como já vimos nos vídeos anteriores. Além disso, o profeta Oséias se refere ao pecado de Adão como uma transgressão da aliança entre ele e Deus. No capítulo 6, no verso 7, Oséias diz assim: mas eles transgrediram a aliança, que é o berit, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Este texto tem levado alguns teólogos a denominarem este pacto que nós estamos mencionando agora como pacto adâmico. Portanto, ainda que a palavra pacto não esteja presente em Gênesis 2, do 16 ao 17, o profeta o descreve nestes termos, sendo defendido assim por muitos teólogos, dos quais posso citar Herman Bavinck, Charles Hodge, Alexander Hodge, o próprio Gerhardus Vos, Louis Berkhoff e o Palmer Robertson, que são teólogos respeitados da teologia reformada. Após criar o homem, Deus fez com ele o pacto adâmico, que foi o primeiro pacto que também ficou conhecido como pacto de obras ou pacto de vida. Vos destaca que esses nomes são possíveis porque a primeira aliança foi um concerto feito por Deus, tendo por base que o homem poderia receber a vida eterna pela obediência a Deus. Como vimos na pergunta 10, quando o homem foi criado, o Senhor lhe deu o mandato cultural para determinar a maneira como ele deveria se relacionar com a criação. Em relação à sua situação diante de Deus, não foi diferente. O Senhor também deu a Adão orientações claras sobre a forma como ele deveria se relacionar com ele, que é chamado de mandato espiritual. Veja o que Moisés diz no texto de Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Rod destaca que todas as vezes que nós vamos analisar um pacto, nós precisamos encontrar os seguintes elementos. Primeiro, as partes. Segundo, a promessa. Terceiro, a condição. E, por fim, a penalidade em caso de descumprimento deste pacto. Quando nós olhamos para o relato de Gênesis 2,16, nós vemos esses elementos presentes, já que nós temos as duas partes envolvidas, que é Deus e Adão na qualidade de representante de toda a humanidade. Nós temos a promessa de vida em caso de cumprimento. Nós temos a condição, que é a perfeita obediência que era exigido ali. E nós temos a penalidade, caso uma das partes lhe fossem infiéis no cumprimento daquele dever. Este pacto recebe o nome de pacto de obras justamente porque a obediência perfeita era a condição. Um comentarista desse texto diz assim: o pacto de Deus com Adão exigia que ele confiasse o suficiente na palavra de Deus para obedecê-la. Deus queria que Adão confiasse nele completamente. Quando Deus disse para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para não morrer, Adão deveria ter confiado em Deus suficientemente para acreditar nele e obedecê-lo.
Anglada destaca que, assim como todos os pactos posteriores que nós veremos, este pacto também teve como selo a árvore da vida, pois esta árvore era um símbolo visível que apontava para as promessas deste pacto. Por conta da desobediência de Adão, que ocasionou a quebra desta aliança, ele foi impedido de comer do fruto desta árvore, como Gênesis 3, 22 ao 24 diz, para que esse estado pecaminoso agora não fosse confirmado para sempre. Mas essa privação ela será retirada quando Cristo consumar a obra que ele começou e restaurar o homem dos efeitos do pecado. Olha o que é escrito, o comentarista desse texto diz. A igreja comerá um dia da árvore da vida, no novo Éden, no novo céu e na nova terra, o templo de Deus, onde Deus tabernaculará com o povo da aliança. Essa árvore permanece como selo de confirmação da imago Dei e da vida eterna. Nós podemos comparar, por exemplo, em Apocalipse no capítulo 2, no verso 7, em Apocalipse no capítulo 22, no verso 2 e no verso 14, a promessa de que aqueles que vencerem comerão da árvore da vida. Neste pacto havia três tipos de vida envolvidos. Havia a vida física, havia a vida espiritual e havia a vida eterna. Se Adão obedecesse aos mandamentos do Senhor, ele desfrutaria dessas três vidas. Todos esses elementos confirmam que Adão teria a sua imagem de Deus confirmada para sempre se ele fosse obediente, pois a aliança de obras diz respeito a um estado probatório em que Adão e Eva foram criados, não restando dúvidas que, em caso de obediência, ele continuaria a desfrutar da comunhão eterna e perfeita com o Senhor. Porém, da mesma forma como havia esses três tipos de vida prometido, também havia três tipos de morte como punição em caso de desobediência. Se Adão pecasse, o seu corpo morreria. Por mais que ele não morreu imediatamente após ter pecado, o processo de morte começou ali naquele momento. O corpo de Adão começou a envelhecer e ele ficaria mais fraco até o dia em que finalmente ele morreria por velhice ou por alguma enfermidade. Se Adão pecasse, o homem também morreria espiritualmente. Um dos efeitos do pecado foi que o homem se tornou separado do Senhor e inimigo de Deus por conta do pecado, como Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 2 e no verso 1. E por fim, se Adão pecasse, ele traria a morte eterna para a humanidade também. A morte eterna é a confirmação dessa separação eterna de Deus que o homem receberá por fim como punição por ter lhe abandonado. Essa é a promessa, ou na verdade a condenação que é feita àqueles que não se sujeitarem à soberania do Senhor, conforme Apocalipse 21, 8 nos diz, que estes passarão a sua eternidade no inferno. Infelizmente, como veremos na próxima pergunta, o homem não cumpriu a sua parte neste pacto e recebeu a punição que lhe havia sido anunciada. Quais foram então as consequências na vida de Adão? Se você quiser aprender sobre isso, continue acompanhando o comentário das próximas perguntas. Que Deus te abençoe.